Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal Vinícius Anthony Performance Training. Nesse vídeo a gente vai entender o processo de controlar os teus pensamentos, controlar a tua mente para desenvolver a tão desejada disciplina para criar as mudanças em sua vida. A gente vai falar aqui, eu vou trazer para você toda a minha experiência, não só como educador físico, mas também como mestre em artes marciais, faixa preta em 4 modalidades, head coach de 2 campeões do UFC. Isso faz muita diferença na bagagem de experiência, porque assim eu tive o contato com atletas de altíssimo rendimento que levam ali as suas mentes ao extremo da disciplina e do foco para poder prevalecer em um esporte onde o mental eu diria, 80%. Então, se você não me conhece, me apresentando rapidamente, meu nome é Vinícius Anthony. Como eu já disse, sou um educador físico especializado em performance humana, mas também com uma grande especialização em artes marciais. Sou um faixa preta em 4 modalidades diferentes de luta, instrutor, diretor, presidente da International Association of Karate Jutsu e também um escritor best-seller. Está aqui atrás o meu best-seller, o Black Belt Mind, Os Segredos da Mente Faixa Preta. E nesse vídeo hoje a gente vai seguir nessa linha, né, da qualidade de vida, da alta performance no envelhecimento. A gente envelhecer com saúde, com qualidade de vida, mas ao mesmo tempo com alta performance, com alegria, com liberdade, podendo continuar fazendo aquilo que a gente sempre amou fazer, aquilo que nos torna nós mesmos. Então esse é o grande objetivo. Ficar velho é uma consequência da vida e é bem melhor do que a alternativa. Senão nem todo mundo fica velho. Então quem fica velho não significa que tem que se sentir e se comportar como um velho, né? Uma pessoa velha que não consegue fazer as coisas, que simplesmente vive aí sentada, assistindo televisão, jogando uma carta, batendo um papo, comendo. Não. Você pode continuar sendo a pessoa que você sempre foi desde a tua juventude e continuar fazendo as coisas que você ama fazer com qualidade, com performance. Isso eu venho colocando bastante isso, né, no canal aí direto, para que vocês entendam todas as ferramentas que a gente tem para construir um envelhecimento saudável. Mas mais do que só a saúde, a qualidade na performance, no movimento. Tá? Eu, por exemplo, sou um cara que eu sempre amei surfar, eu amo esquiar, fazer o snowboarding, né? Eu amo lutar, adoro lutar e sempre gostei muito de fazer isso. E aí, com o passar dos anos, chegando aos 40 e pouco, eu comecei a achar que estava perdendo a qualidade no que eu fazia porque eu estava ficando velho, mas na verdade não era isso. Eu só tinha mudado a minha rotina de treinamento, diminuído drasticamente e não mais adaptando, não sabendo fazer a adaptação desse treinamento, porque eu fui atleta de altíssimo rendimento. Ó, aqui atrás tem a foto da final do Campeonato Mundial de 1996, né? Então eu fui um atleta de alto rendimento, que estive aí entre os maiores lutadores de todo mundo, e eu treinava intensamente e continuei treinando intensamente. E quando cheguei nos 40, comecei a ter problemas de performance, comecei a ficar muito cansado, tinha muitas câimbras, tinha lesões recorrentes, uma lesão atrás da outra, e não entendia porque isso estava acontecendo. E fui o quê? Desanimado, como quase todo mundo que pratica uma atividade física ou que faz um esporte, vai desanimando. Por quê? Porque perde a performance, você perde a qualidade, e isso faz com que você desanime. Você não tem mais aquele prazer em executar aquilo que você sabia que era muito bom. Eu era muito bom no surf, eu fazia manobras radicais, com muita força, com muita potência, e de repente eu já não conseguia mais nem me levantar direito na prancha. Eu já não conseguia mais ganhar a velocidade necessária para fazer aquela manobra radical, e aquilo ia me entristecendo, porque eu sempre fui capaz de fazer, e de repente eu não era mais. E o que passava pela minha cabeça? O que os meus pensamentos começavam a produzir, né? Estou ficando velho, é normal com a idade a gente ir perdendo mesmo a qualidade, e, sabe, é parte da vida, eu preciso aceitar, então eu tenho que trocar os meus interesses e etc e tal. Isso tudo realmente passa, né? A nossa cabeça começa a produzir esse tipo de pensamento. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como produzir os pensamentos certos para que você possa
ter a performance, a qualidade, para que você possa ter o prazer, para que você possa se desenvolver, inclusive nas atividades que você ama, mesmo depois dos 40, depois dos 50 e até depois dos 60. Eu sempre falo isso e eu vou colocar isso sempre como um ponto de referência para você. Depois dos 40, você já ouviu essa frase, é ladeira abaixo, mas é ladeira abaixo do ponto em que você se encontra. Se você não chegou perto, sequer perto do teu ápice, você vai descer de onde você está. Então, se você, numa escala de 0 a 10, você chegou no 4, você vai descer a partir do 4. Mas se você chegou no 10, você vai descer gradativamente, você vai ditar o ritmo dessa descida, a inclinação dessa ladeira, de acordo com as tuas escolhas, de acordo com a qualidade do teu treinamento, a qualidade da tua alimentação, a qualidade do teu descanso, mas principalmente, essencialmente, com a qualidade dos seus pensamentos. É isso mesmo, tá bom? Então vamos lá, eu vou trazer para você a mesma coisa que eu utilizava para mim como atleta e que utilizei com os grandes campeões do UFC, Lyoto Machida, Vitor Belfort, com o top 10 agora do UFC, o Gregory Rodrigues Robocop, que é um cara que eu sempre orientei muito, especialmente na parte mental, e eu vou agora te dar uma diretriz básica para você começar a comandar os teus pensamentos e entender que você não é a sua mente. A sua mente é uma ferramenta que está disponível para você, que você pode utilizar para se tornar cada vez melhor naquilo que você desejar, ok? E não há limite para essa capacidade de elevação, né? De qualificação, de aprimoramento. Não há limite, tá bom? Você precisa entender isso. Vamos lá. Como é que funciona os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos, eles foram ensinados a nós. Nós aprendemos a pensar em um formato. E qual é esse formato? O formato da nossa família, o formato da nossa escola, o formato da nossa religião, o formato do nosso círculo social, o formato do nosso padrão econômico. Nós fomos ensinados a pensar. E é dessa maneira que nós produzimos os nossos pensamentos. Quando você é criança, entre 0 e 3 anos de idade, é a primeira infância. E nesse momento, o cérebro humano ele desenvolveu uma adaptação ambiental para a sobrevivência. Os principais instintos são a autossobrevivência e a perpetuação da espécie. Então, baseado nesses dois instintos primordiais, todas as nossas ações são moduladas. Então, quando a gente nasce, a gente é muito vulnerável. E o que a gente faz? Instintivamente, para a sobrevivência, a gente sabe que o grupo é o lugar mais seguro. Então, nós precisamos nos adaptar ao grupo e precisamos estar ali em consonância com tudo que o grupo faz. Para isso, o cérebro humano desenvolveu uma coisa que chama-se neurônio espelho. O que significa isso? É a sua capacidade de perceber e replicar comportamentos, maneiras de conversar, expressões faciais, corporais, gestuais, tudo isso é absorvido pelo cérebro e transparecido em comportamentos. Posteriormente, a criança começa a iniciar os pensamentos, a começar a elaborar pensamentos. E é na segunda infância que isso começa a acontecer, dos 3 aos 7 anos de idade. Antes disso, a criança age por instinto e por espelhamento. Ela vai espelhando os comportamentos que ela vê e vai experimentando a vida instintivamente. E provavelmente seja a fase mais feliz da nossa vida e a gente não se dá conta disso porque a gente sequer lembra desse momento aí. A gente não tem memória desses 0 a 3 anos de idade. Mas é a fase mais feliz porque você é liberto de qualquer arquétipo social, de qualquer modelo, de qualquer diretriz. Então, você simplesmente experimenta as emoções no limite delas. Você vive o momento presente sem perspectiva de futuro e sem lembrança do passado. É aquilo que te faz ser completamente feliz e presente, tá bom? Só que a gente pode reconquistar isso sim. Como? Reaprendendo a pensar. Como eu te falei, você foi ensinado a pensar. Você foi ensinado a pensar. Seu pai, sua mãe, seus irmãos sempre disseram: isso pode, aquilo não pode. Isto é certo, aquilo é errado. Tá? E juntamente com a sua essência, com a sua índole, você foi desenvolvendo seus pensamentos que geram os seus sentimentos e que geram os seus comportamentos.
e baseado nisso, você foi construindo você, tá bom? Eu gostaria que você fizesse agora uma autorreflexão e me dissesse assim, quantas vezes por dia você fala para você assim mesmo, nossa, que idiota que eu sou, ai, que imbecil, como é que eu fiz isso tão errado? Caramba, pô, você é muito burro, caramba, de novo você fez a mesma porcaria. Quantas vezes por dia você fala assim com você mesmo? Quantas vezes você se critica pesadamente, você até se ofende às vezes, né? Se chama de idiota, de burro, né? De imbecil, retardado, seja lá qual for o adjetivo pejorativo que você use para se autodescrever. Quantas? Talvez seja só um eco do passado na sua mente, quando talvez o teu pai, a tua mãe, um irmão, um professor, um orientador falasse, deixa de ser burro, que coisa de gente idiota, deixa de ser imbecil. Não, tá fazendo tudo errado, você não sabe o que tá fazendo, você não sabe fazer isso, pode parar, deixa que eu faço, sai daí, não bota a mão não para fazer cagada. Só um eco de quando você era uma criança e estava aprendendo a pensar, estava aprendendo o mundo à tua volta, e você simplesmente replica esse padrão de pensamento aí dentro da tua mente, tá bom? Então, basta, é muito simples, não é fácil, entenda isso, mas é muito simples, você começar a se reeducar os seus pensamentos. Você é simplesmente capaz de mudar totalmente o quadro mental a hora que você quiser. Você pode simplesmente tirar e adicionar qualquer coisa que você quiser no teu pensamento. Você pode pensar assim, poxa, aquele prédio ali que eu estou olhando aqui da minha janela é tão feio, mas se pensar bem, aquela cor fica muito bonito e faz um contraste bacana. Eu simplesmente mudei a estrutura. Eu estava vendo uma coisa ruim, achando ela feia, desagradável, e mudei o pensamento para algo que eu quis. Eu crio o enredo na minha cabeça. E perceba, aquilo que você pensa é automático, tá? A gente está falando agora de neurociência. Se você assiste um filme comédia, o que acontece? Você ri, as piadas, você fica com humor, né, mais animado. Se você vê um drama, você às vezes vai até as lágrimas. Você vê um filme erótico, você fica excitado. Exatamente por isso, porque a gente está mexendo com a realidade criada dentro do teu imaginário. É exatamente o que está acontecendo. Você cria na tua cabeça pensamentos que geram sentimentos, que geram comportamentos. Então, muitas vezes você sai de um filme comédia com um astral lá em cima, rindo, contando piada, brincando com os teus amigos, com a tua família, comentando como o filme foi engraçado, como foi legal, e você leva aquele astral adiante. Às vezes você vê um filme erótico, tá ali com a sua namorada, com o seu namorado, e fica excitado e quer namorar. Então é exatamente isso que acontece na vida. O pensamento gerou o sentimento e o sentimento te levou para o comportamento. E isso é assim o tempo todo, em todas as áreas da nossa vida. Aquilo que você pensar a respeito de você mesmo é aquilo que você vai obter, é aquilo que você vai construir. Se você pensa que você é incapaz, se você pensa que você é desajeitado, se você pensa que você é burro, se você pensa que você nunca vai aprender aquilo, se você pensa que você não é capaz, dentro da sua profissão, ou seja lá o que você faz, gerar recursos para ficar rico ou para poder ganhar notoriedade internacional. Se você fizer isso, se você pensar dessa maneira, é exatamente o que vai acontecer com você. Eu, há alguns anos atrás, quase 20 anos atrás, eu era uma pessoa comum, que pensava de maneira ordinária. Pensava que eu tinha que trabalhar muito para ganhar dinheiro, que o trabalho duro é que ia me trazer a capacidade de pagar as minhas contas, né? E que o importante era isso, era trabalhar, sobreviver e pagar suas contas. E, num determinado momento, eu percebi como isso era um pensamento mesquinho, egoísta. Assim, poxa, não é possível que eu esteja aqui na Terra simplesmente para comer, dormir, transar de vez em quando e pagar a conta. É egoísta demais. Eu estou cuidando de uma única pessoa, eu. Depois casou, agora eu vou cuidar de mim e da minha esposa. Depois eu tenho um filho, agora eu vou cuidar de mim, da minha esposa e do meu filho. Continua sendo egoísmo, cuidar só daquilo que me interessa. Quando eu entendi que nós estamos aqui para compartilhar, que nós só somos o que somos através da sobreposição de conhecimento e da cooperação mútua,
eu comecei a pensar diferente e comecei a criar pensamentos diferentes. Quando eu decidi que eu seria profissional de educação física e instrutor de artes marciais, meu pai virou para mim e falou assim, ó, você vai ser professor e vai vender tomate na esquina, vai passar necessidade pro resto da vida. E eu falei para ele assim, né? Eu pensei na ocasião, será que meu pai está certo? Aí eu falei, não, acho que ele não está certo, isso não vai acontecer. E durante toda a minha vida profissional, eu procurei caminhos, soluções, para que numa profissão onde a média salarial gira em torno dos R$1.500, R$2.500, eu pudesse me destacar. Como eu disse para você no começo do vídeo, hoje eu sou um professor de educação física, eu sou um mestre de artes marciais e o meu salário não é R$2.500, nem perto disso. Né? Eu sou conhecido no mundo inteiro através das minhas obras literárias, são 3 livros publicados, um quarto já sendo escrito, sou palestrante internacional, palestrei no MIT, palestro regularmente para a Força Aérea Americana, sou extremamente bem remunerado no que eu faço, mas um dia eu comecei a acreditar que existia um caminho para que isso acontecesse. E eu comecei a criar na minha mente os pensamentos que geravam os sentimentos que faziam com que eu tivesse comportamentos de quem um dia seria um palestrante internacional, de quem um dia seria uma pessoa capaz de ter rendimentos muito acima do mercado dentro da minha profissão e muito além, e prosperar continuamente. Porque eu treinei, eduquei cada um dos meus pensamentos. Mas, eu não sou nenhum mágico, não. Ainda hoje, eu caio nas armadilhas. Volta e meia, tem um pensamento recorrente. Por quê? Nós temos memória. E as memórias aprendidas na infância, elas não são descartadas. Elas permanecem no teu inconsciente. Mas elas podem ser reeditadas, sim. E aí você vai ter um novo, imagina aí que é um arquivo do teu computador, você vai ter um novo arquivo tratando daquele tema, mas o que não quer dizer que eventualmente, instintivamente, você não volte a acessar um arquivo antigo de uma memória antiga, tá? E aí o que acontece nessa hora? A hora que você se pegar falando mal de você mesmo, por exemplo, falando, eu não vou conseguir nunca chegar nesse nível, aí você para e fala, não, claro que eu vou. Claro que eu consigo, eu sou capaz sim. Eu só preciso encontrar o caminho. Eu preciso buscar as respostas. E olha, quanto mais perguntas você fizer para você mesmo, mais respostas você vai encontrar. Atualmente, como eu disse no começo do nosso vídeo, ela é uma ferramenta. E a principal função dela é encontrar respostas. Mas se você não fizer as perguntas, especialmente se não fizer as perguntas certas, você não vai ter as respostas. Você vai ter exatamente aquilo que você alimenta a tua mente. O que você dá para a tua mente é o que ela vai te devolver. E se você dá para a tua mente o pensamento de que você é incapaz, de que você é burro, de que você não vai conseguir, ou de que você está ficando velho e não consegue mais fazer as coisas, é exatamente o que ela vai te entregar. Um cara velho, com baixíssima qualidade de vida, com uma saúde debilitada, cujo único prazer é comer e beber, é sentar para assistir uma série de televisão, tá? E não poder aproveitar aí a vida com tudo que ela tem de maravilhoso para oferecer. Quando eu treinava os meus atletas de alto rendimento, quando eu fui head coach, durante 2 anos e meio eu fui head coach do Lyoto Machida e durante quase 8 anos eu tive ali no backstage do trabalho com o Vitor Belfort e nos últimos 2 anos eu tive como head coach à frente de algumas lutas. Eu orientava esse aspecto psicológico, mental, de uma forma muito pontual e muito individual. Eu procurava descobrir qual era a linha de pensamento que cada um deles tinha e procurar direcionar para o positivo, para a solução. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não vou dizer qual dos 2 lutadores era esse, mas ele pensava muito no que o adversário poderia fazer com ele. Em vez de pensar naquilo que ele tinha de bom, ele focava no que o adversário poderia fazer com ele. Mas esse adversário tem um soco muito forte, ele tem um estrangulamento que pega todo mundo, ele já venceu tantas lutas, esse daí está invicto, ele nunca perdeu para ninguém. O que eu fazia? Em vez de confrontar esse pensamento,
Em vez de criar uma resistência externa àquilo que ele estava criando internamente, eu orientava ele a buscar as soluções. Por exemplo, qual é o soco mais forte desse teu adversário? E aí ele falava, ele é o soco de direita dele, que vem reverso, ele caminha assim, faz assim. Ok, vamos pensar então nessa situação? Eu quero que você feche os olhos e visualize esse adversário dando esse soco em você, desferindo esse golpe na tua direção. E quero que você encontre o movimento que você vai fazer para defender. E aí ele fechava os olhos e pensava e fazia lá. Pô, eu pensei aqui sim, ótimo. Repete o processo e encontra outra solução. Ele, olha, agora eu pensei aqui em esquivar, passar. Maravilha, vamos de novo? E fazia isso repetidas vezes durante o camp, que durava entre 6 e 8 semanas. O que acontecia? No momento da luta, se essa situação que ele pensou acontecesse, para ele não era uma surpresa, porque ele já tinha visto na mente dele inúmeras vezes a solução para aquilo. E dessa maneira, a gente conseguiu ali uma sequência fantástica de vitórias e reposicionamos a carreira desse atleta ali no topo, né, da cadeia alimentar, podemos dizer assim, do esporte. E isso é possível ser feito por você. Toda vez que você pensar, por exemplo, na minha profissão é muito difícil, na minha profissão é extremamente difícil se conseguir alguma coisa. É uma profissão muito desvalorizada, as pessoas não pensam nela com o devido valor, a nossa sociedade não entende a profundidade, não é possível se viver disso no meu país, na minha cidade, no meu bairro, na minha família. Toda vez que você pensar em qualquer coisa limitante que bloqueie o teu caminho, que bloqueie o teu crescimento, dá um passo atrás e pensa, qual seria a solução para esse problema? Qual pensamento eu deveria desenvolver para buscar o equilíbrio, a paz e a clareza para entender esse processo e desenvolver, encontrar a solução necessária e esse sentimento me gerar uma ação, porque não adianta você pensar e não agir. Tira isso da cabeça. Tá? Quando eu pensei em ser um dos maiores instrutores do mundo, eu agi. Eu sentei e escrevi meu primeiro livro. Eu publiquei esse livro. Eu lancei, eu investi em publicidade. Tá? Eu fazia com que ele fosse propagado pelo mundo. Eu ia recorrentemente às redes sociais falar sobre o livro, falar sobre esse conhecimento, oferecer essa ferramenta para as pessoas poderem trabalhar, oferecer ajuda, compartilhar aquilo que eu coloquei nas páginas do livro e levar ele para as pessoas. Essa ação fez com que eu começasse a ser conhecido no mundo inteiro. Essa ação fez com que as pessoas entendessem o valor do meu trabalho e hoje me contratassem para inúmeras palestras, seminários, congressos, tudo aquilo que você imaginar. O que fez a minha profissão dar uma guinada aí de 180 graus. Eu era uma pessoa que trabalhava das 6 da manhã às 8 da noite para pagar a conta e hoje eu consigo viver muito bem organizando meus horários de trabalho para que qualquer dia seja dia de trabalho, como qualquer dia seja dia de descanso. Consigo viajar o mundo 3 ou 4 vezes por ano, sendo muito bem remunerado para isso, conhecendo novos países, novas culturas, e isso fez de mim uma pessoa completamente diferente. A partir do momento que eu entendi que a ferramenta da nossa mente, ela é uma ferramenta poderosa e que ela está totalmente disponível para ser usada. Para a gente encerrar aí o nosso bate-papo de hoje, entender, a sua mente não é você. A palavra final é sua. Você está no comando total. E, na verdade, é o único lugar do mundo onde você tem controle total. É o único lugar do mundo. Basta que você acredite nisso. Se você não acredita que tem o comando, você não vai ter o comando. E procure entender isso. Procure entender isso. Se você estabelece, por exemplo, para o seu filho, vamos dizer que você tenha filhos e você fala, olha, meu filho, pode dormir a hora que você quiser, não tem problema. Você liberou. Você deixa seu filho ficar jogando videogame até tarde. E em um determinado momento, você entende que aquele comportamento não é bom para o teu filho.
Você entende não só a necessidade de um sono de qualidade para ele, como os malefícios de colocá-lo na frente de uma tela, estimulando uma produção de dopamina barata o tempo todo, como aquilo é nocivo. E você resolve mudar as regras do jogo no meio do caminho. Você vira para ele e fala assim, não, meu filho, a partir de hoje eu quero você na cama 8 horas da noite. O que você acha que vai acontecer? Você acha que ele vai feliz da vida para a cama às 8 da noite? Claro que não, né? Ele vai espernear, ele vai gritar, ele vai encontrar um jeito de te confrontar, de estabelecer ali uma verdadeira disputa de poder. Agora, quem perseverar mais vai ganhar. E pode ter certeza, a primeira semana vai ser um desconforto total. A segunda, a terceira, a quarta, até o momento em que ele entenda. Quem está no comando é meu pai. E ele tem as chaves que abrem as portas, ele é que tem o acesso do videogame, quem me dá é ele. O dono da casa é ele é meu educador. Se ele está mandando, eu vou ter que obedecer. E isso vai virar o quê? Um novo padrão. E pode ter certeza que em 1 ou 2 meses, teu filho vai estar indo para a cama às 8 horas da noite, feliz da vida. Satisfeito, acostumado com esse novo padrão. É exatamente a mesma coisa que vai acontecer com você, dentro da tua cabeça, na tua mente. Lembre-se, você foi educado. Eu acho até que educado não é a palavra certa. Você foi doutrinado, você foi catequizado, você foi manipulado até para pensar de um determinado jeito, de uma determinada maneira. Porque todos os que te precederam também o foram. Seus pais, seus educadores, seus orientadores, seus amigos, seus familiares, todos também foram. Pela mídia, pela religião, pelo sistema que rege a humanidade, pela divisão de classes sociais, pelas ideologias políticas, econômicas, todos foram, de certa forma, manipulados para pensar de um determinado jeito, de uma determinada forma. Então, se você entender isso, você é capaz de se reeducar, de se reorientar, de começar a criar pensamentos novos, pensamentos que vivam o presente, te direcionando para um futuro grandioso. E isso é muita qualidade de vida. Isso é muita qualidade de vida. Ser dono do teu pensamento, ser dono dos teus sentimentos e dono das tuas ações, dos teus comportamentos, isso é liberdade, isso é qualidade de vida. E você só vai construir um corpo forte, você só vai construir uma profissão que te dê não só remuneração, mas como prazer de fazer o que você está fazendo. Você vai construir relacionamentos familiares sólidos, felizes, saudáveis. Você só vai conseguir fazer isso quando você primeiro fizer a faxina na sua casa. Primeiro você arrumar aqui dentro. Primeiro você consertar os seus pensamentos. Quando você entender isso, quando você entender que você é o senhor soberano disso, a sua vida vai ganhar muito em qualidade, em performance, em felicidade, em abundância. Eu posso te garantir, isso não é papo de coach, não, até porque eu não estou aqui para ser teu coach. Eu estou aqui para compartilhar com você conhecimento. Isso é um canal livre, é um canal gratuito para compartilhar. Eu estou aqui entregando o que a gente tem de mais precioso na vida, que é o nosso tempo. É o tempo de viver, o meu tempo de viver. Eu estou aqui compartilhando com você, que é meu semelhante, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ensino e aquilo que eu estou aqui para te oferecer e te ensinar. Começa a trabalhar na tua mente, começa 2026 mudando a maneira de se tratar, a sua comunicação interna, como você trata você mesmo. Você precisa se tratar muito bem. Você tem que se tratar como você gostaria que o mundo te tratasse. Não adianta falar que a vida é injusta, que o governo não presta, que o mundo tá maluco, que as pessoas estão... Não adianta falar que está tudo errado à tua volta se você mesmo não se trata com amor, com carinho, com respeito e com compaixão acima de tudo. Tá bom? Então 2026 pra gente é de muito crescimento, de muita prosperidade e rumo a uma vida com mais qualidade, mais performance e buscar o treinamento certo para você. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça. Vai lá, dá o teu like, tá bom? Comenta. Teu comentário é o principal. Eu quero saber o que você sente, o que você pensa daquilo que está sendo dito aqui e o que você gostaria de ver também. Então, não esquece de fazer isso, tá bom? Ativa o sininho para poder receber mensagem quando a gente tem vídeo novo e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai fazer bem para ele. Usa esse conhecimento que eu tô te entregando agora como se fosse seu. Entrega para as pessoas que você também gostaria que pudessem ter acesso a isso. Tá bom?
Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.